Hoje prometo que eu não vou falar muito, vou deixar Ah, pro ó, Felipe. aqui, ó, que se deixar o Luiz fala, hein? Falo demais. Bom, pessoal, É, muito bem-vindos à nossa última aula. Espero que vocês estejam gostando do curso. A gente vai ter muito mais momentos como esse. Agora, os próximos encontros vão ser muito mais para a gente poder tirar algumas dúvidas e algumas coisas na prática aí, se vocês precisarem. Então, hoje é um dia que é bem bacana. Espero que vocês tenham trazido ali, eu mandei no grupo ontem. A gente vai falar um pouco sobre as oportunidades da impressão 3D, a gente vai falar um pouco sobre qual que é o mercado, como que a gente calcula custo, como que vocês podem estar aí otimizando diversos processos, né? Então vamos falar um pouco aí sobre nichos de mercado, vamos estar falando também um pouco aí como que vocês podem se posicionar melhor e o que a gente está vendo sobre esse mercado, como que a gente sente que está crescendo. A gente da Formotion já se posicionou diversas vezes diferenciadamente no mercado, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas vamos lá, a gente tem um conteúdo, depois a gente deixa aberto para isso. discussão e a gente vai conversando, beleza? Boa. Bom, pessoal, é basicamente isso que o Luiz falou, tá? Então, hoje é uma ideia de como dar os primeiros passos. A gente passou uma parte técnica bem legal para vocês, de como iniciar, de como dar os primeiros passos para fazer uma peça 3D, mas que peça fazer? Com que trabalhar em impressão 3D, tá? Então, hoje, o que a gente tem que pensar? São duas vias, tá? Principalmente para quem trabalha com impressão 3D. Eu quero ganhar dinheiro com impressão 3D ou eu quero ter um hobby com impressão 3D? O que isso vai me levar? Se eu quero trabalhar com impressão 3D, para que caminho que eu vou? Porque a impressão 3D, pessoal, ela é uma ferramenta, uma tecnologia que vai te levar a fazer uma venda, a um produto que vai ser a sua cara. Mas não a impressão 3D em si pode ser sua cara, mas o seu produto oriundo da impressão 3D. Esse é o principal ponto que a gente quer chegar hoje aqui com vocês. E para quem quer ter um hobby, também conseguir orientar esse hobby. Pera aí, eu quero fazer peças aleatoriamente, que possibilidades que eu posso trabalhar ou pelo menos ter um hobby de impressão 3D. E é isso que a gente quer dar sequência aqui, tá? Luizão, você consegue passar aqui, por favor? Claro. Tá, pessoal, é mais ou menos o que eu comentei. Então, são duas vias. Basicamente, a gente teve uma conversa prévia aí com todo mundo. E o que ficou claro para a gente eu estou entrando na aula com vocês para entender um pouquinho como eu vou orientar meu hobby, porque eu gosto de impressão 3D e tem pessoas que querem ter a sua renda extra, né? Ter sua possibilidade de ganhar mais no final do mês com a impressão 3D, e justamente pelas possibilidades que a impressão 3D tem, tá? Então agora a gente vai entrar um pouquinho no aspecto, principalmente em nichos que a Formotion já trabalhou e que pode estar ajudando você a orientar nesses primeiros passos, tá? E sempre tenha em mente, para que eu vou fazer aquela impressão 3D, tá? O primeiro nicho que a gente pode comentar hoje, pessoal, é o de decoração, tá? Luiz? De decoração e presentes. Esse foi o primeiro nicho que a gente da Formotion começou a trabalhar. Por quê? Porque é um nicho que geralmente você tem mais acesso, tem mais desenhos, às vezes no Thingiverse, naqueles softwares que a gente passou para você, naqueles sites, né? Da Thingiverse, do IEG, do My Mini Factory. E todos esses tipos de itens têm maior acessibilidade para quem está começando. E é mais fácil também, às vezes, para você estar imprimindo. Então, foi o primeiro nicho que a gente começou. É um nicho hoje forte que a gente ainda trabalha bastante? A gente trabalha, mas não é o nosso carro-chefe hoje na Formotion. Mas é carro-chefe para muita gente. Mas quando a gente fala de decoração, existem nichos dentro da própria decoração. E é importante você pensar, poxa, se eu for trabalhar com impressão 3D, qual que é a cara do meu produto? Simplesmente decoração por decoração? Pode ser decoração de casa, decoração de escritório, decoração de vários ambientes. Por exemplo, tá? Tem gente que trabalha com decoração com base em miniaturas de animaizinhos, que são esses low poly que a gente comenta, e só faz esse tipo de impressão. E a cara da loja, ou enfim, do que aquela pessoa vende, é justamente aquilo. Eu trabalho com low poly de animais. E eu vou falar um negócio para vocês. É um mercado super em alta para quem for iniciar, tá, pessoal? É um mercado de fazer animaizinhos, mercado pet. É um mercado que você tem muito apelo. Outro mercado legal, que às vezes o pessoal acaba apostando bastante, são o mercado de palavras, tá? Hoje, se você for
vê através de decoração de casa, arquitetos trabalham muito com essas palavras que às vezes acabam decorando, por exemplo, aqui o clique, o sorria, e também não é difícil, porque palavra, letra, às vezes no software é algo que é mais fácil de trabalhar, você não tem tanto impacto técnico, então às vezes as letras por si só já estão prontas e facilita o trabalho de estar imprimindo. Então é um bom nicho para quem começa também, tá? E aí, por fim, existem outras gamas de decoração, tá? Tem decorações mais personalizadas que vão agregar bastante valor ao seu trabalho, porque justamente vai vir uma decoração específica do seu trabalho, como tem aquelas decorações mais de prateleira, né? Que é o que eu comentei, que vão vindo desses sites onde você tem os desenhos já meio que prontos. Nossa sugestão para quem for iniciar: testem um pouco o nicho de vocês em relação ao que vocês pretendem. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma decoração do estilo egípcio, fazer pirâmide, fazer faraós impressos em 3D. Testem antes a venda. Quem é que vai comprar esse meu produto? Quem é que gosta desse tipo de venda? Quem é o seu cliente? Importante, pessoal, é algo que a gente vai bater daqui até o final dessa aula. Tem que ser algo que, se você for vender, não você goste, mas que o seu cliente compre. Porque às vezes a gente acaba caindo num problema que isso a gente já... Eu, o Luiz, estamos sempre nesse debate. Poxa, será que é a gente que gosta disso ou é o nosso cliente que vai comprar? Tá? Então, às vezes é algo tão nichado que não compensa nem entrar como um tipo de negócio. Ou é algo que às vezes você fala, poxa, isso daqui tem um puta potencial, mas será que você não está se auto-enganando e falando, poxa, você gosta e para quem você vai vender, vê valor naquilo? Então, você tem que sempre fazer esse tipo de perguntas, tá? Outro nicho, pessoal. Vamos ver, o Luiz vai passar aqui pra gente. São os colecionáveis. Eu costumo dizer que os colecionáveis é um público bem legal de estar trabalhando. Por quê? Geralmente é um público que você tem muito feedback positivo no sentido, poxa, eu quero mais. São públicos que você costuma fidelizar bastante no tipo de venda. Por quê? São públicos mais apaixonados nesse tipo de trabalho. Eles gostam, eles veem valor muito mais facilmente que, às vezes, de gente que não está muito nesse mercado, principalmente o público geek, tá? Então, quando você trabalha com colecionáveis, às vezes, da Marvel, colecionáveis da DC, e não é só colecionáveis de quadrinhos, mas, às vezes, você pode trabalhar com um tipo de coleção linkada ao nicho que eu comentei anteriormente. Eu vou fazer uma coleção específica de decoração de vasinho. E aí, naquele mês, você fez uma coleção de vasinhos especiais que o seu cliente vai querer comprar até finalizar a coleção. Como também essa questão do mundo geek, tá? Então, para quem quer começar, e às vezes parte para um tipo de hobby, poxa, eu gosto de super-heróis, gosto de materializar coisas que às vezes não estão os objetos na minha frente, uma série, costuma partir para esse caminho, tá? Que são os colecionáveis. Mas para quem for vender também é uma ótima opção, tá? Luizão? Utilidades. Utilidades é um nicho bem legal, pessoal. Por quê? Geralmente você costuma atacar uma dor, tá? Então, quando você vai criar seu negócio, você pensa um pouquinho na dor do seu cliente. E quando você vai criar ou fazer algum objeto, você também vai pensar nessa dor. E o que é essa dor? É uma necessidade. Por exemplo, poxa, eu preciso de um suporte para o meu celular que não tem no mercado, não tem de prateleira, ou está em falta e eu quero algo personalizável. Poxa, na impressão 3D você consegue fazer. Só que qual é o grande barato disso aqui? Às vezes você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento e flexibilidade técnica no desenho, tá? Diferente um pouco dos outros nichos, que você vai ter muito mais material pronto nesses sites de desenhos. Aqui não. Às vezes você vai ter que mexer um pouquinho, usar sua criatividade, correr atrás de ferramentas de desenho para começar a modelar esses tipos de alternativa, tá? Por quê? Você vai fazer um suporte de celular que você vai encontrar ele na internet pronto, mas qual que vai ser o diferencial desse seu suporte de celular? Por que o seu cliente vai querer comprar aquele suporte de celular com você, sendo que já tem outros vendendo esse suporte? Então, aí que está a sacada, pessoal. O que você vai fazer de diferente nesse desenho na hora que for imprimir e oferecer para o seu cliente? Por exemplo,
Aqui na parte de cima vocês conseguem ver um suporte celular básico. No de baixo vocês conseguem ver que tem um suporte celular que ele é um pouquinho mais personalizável. É um cara com um carrinho e o cara quis um suporte assim e a gente falou, pô, perfeito, só você que vai ter isso aqui, beleza. Mas é algo que o cliente viu valor. Então, isso que é legal, tá? São diferentes, são para suprir a mesma necessidade, que é o suporte do celular, só que de maneiras diferentes. Que esse é o grande barato da impressão 3D, que é o que vocês têm que sempre deixar bem claro. Beleza, eu consigo fazer esse tipo de serviço, só que de uma maneira diferenciada e com flexibilidade, tá? Outro exemplo bem legal, que foi um presente aí que chegou bem no começo, quando a gente estava com a impressão 3D, na Formotion, é a personalização de objetos de utilidades no sentido de canetas, que é, por exemplo, esse aqui do dente. Esse dente, pessoal, sendo bem sincero, ele existe um modelo muito parecido nesses sites de impressão 3D, onde você consegue STL, mas qual que foi o grande barato? A gente conseguiu fazer a personalização com o nome da pessoa, no caso de uma dentista, colocou o nome gravado, fez a base e transformou isso num formato que antes era um vaso, sendo bem sério, ele era um vaso de flores, e a gente transformou em um porta-caneta. Então, assim, é um nicho muito criativo. Você tem que explorar muito o que o seu cliente quer como necessidade e agregar a ele formas criativas de estar mexendo no projeto, tá? Então, isso que é o grande legal do nicho de utilidades. Só para complementar também, esse mercado e o próximo que a gente vai falar são os mercados onde a gente acha que vai se enquadrar grande parte de vocês que vão querer desenvolver um produto, né? Depois a gente vai falar um pouco mais lá na frente porque que a gente acredita que vocês vão se encaixar mais nessa linha entre esse daqui e o próximo tema que a gente vai falar, porque eu acredito que é onde seja o diferencial da impressão 3D e depois tem algumas coisas que a gente está percebendo muito no mercado que a gente vai falar para vocês também não perderem tanto tempo que nem a gente perdeu aí quase uns 2 anos para poder acertar um pouco mais o nosso posicionamento de vendas mesmo, né? Mas vamos lá que vai ser bacana. Exatamente, pessoal. Vamos lá. Foi. Personalização. Bom, por si só, a impressão 3D, quando a gente fala, e depois dessas aulas, ficou muito bem claro que o carro-chefe da impressão 3D é a personalização. Mas como é que a gente vai trabalhar com essa personalização? Como é que eu vou atingir o meu cliente em relação a isso? Que é mais ou menos o que eu comentei no nicho anterior. Existem formas de você trabalhar e às vezes você evoluir com o seu projeto. Mas como é que eu vou agregar valor ao meu cliente? É a personalização. Por exemplo, tá, pessoal? Você consegue fazer personalização para empresas. Às vezes, a empresa no final do ano quer fazer algum tipo de festa e quer distribuir objetos específicos para os seus clientes, para os seus funcionários. Poxa, a impressão 3D é o melhor caminho para isso. E você consegue, às vezes, fidelizar essa empresa por anos. Por quê? Esse ano eu fiz esse projeto e no outro eu vou fazer um projeto diferente, mas para a mesma empresa. Por quê? Você personalizou momentos diferentes para aquela empresa. Isso é sensacional. E é uma flexibilidade que a impressão 3D tem para trabalhar. Outro momento bem legal para vocês estarem trabalhando, que vai um pouquinho naquele caminho do mundo geek, só que para pessoa física. Poxa, teve um momento que um cliente nosso chegou, poxa, eu quero dar uma medalha para o meu filho, algo que materialize o sentimento dele com o Capitão América, que é mais ou menos o símbolo que está aqui no slide para vocês. Mas aí, qual que é a grande sacada? Como é que você vai usar a sua criatividade junto com o que o cliente quer e materializar aquilo? Então, qual que foi a sacada? A gente pegou o modelo pronto de escudo do Capitão América e a gente fez toda a personalização para o filho do nosso cliente na época. Então, isso realmente é um diferencial. E quanto mais você usar a sua criatividade e entender o que o cliente quer e o que ele gosta também, você vai chegar a modelos que vão cativar mais ainda ele e o melhor, entender o que é impressão 3D. Nós que estamos iniciando e estamos começando essa onda de impressão 3D, principalmente aqui no Brasil, é importante a gente deixar bem claro as flexibilidades que a gente consegue entregar para o cliente.
Poxa, você consegue fazer essa alteração aqui no projeto? Poxa, eu consigo. Me passa o que você quer, que eu já altero aqui e a gente já manda bala. Esse que é o grande diferencial, diferente do que seria, depois vai ficar mais claro para frente, em projetos industriais de larga escala, tá, pessoal? Manda lá, Luizão. Aqui é o que eu comentei, pessoal. Hoje, na indústria, falta muita flexibilidade na hora que você inicia um projeto, tá? Por quê? Por questão de custo, por questão de tempo, por questão de modificação de projeto. Muitas vezes, muitos projetos são paralisados ou não são melhorados por falta de flexibilidade nessa etapa. Pode ser por essa questão de alto custo, ou porque, às vezes, o protótipo já foi entregue, não atendeu a expectativa do cliente, mas, para ele fazer todo o processo novamente, exigiria um alto custo. A impressão 3D está aí para quebrar essa barreira, tá, pessoal? E como? Diminuindo esse custo, melhorando a questão do tempo e dando flexibilidade, principalmente, na alteração do projeto. Vamos imaginar, pessoal, para quem tem um conhecimento um pouquinho mais técnico, um processo de injeção, que hoje é por maquinário, você precisa de um molde, tá? Ou seja, para fazer um protótipo, imagina, você tem que fazer todo um ferramental, um molde, faz todo o processo de injeção, todo esse custo de fazer o ferramental e o molde, e ainda dá errado. Agora, vamos imaginar todo esse custo evitado de fazer todo esse ferramental com apenas a impressão 3D. Pegou o desenho, imprime, valida dimensional, valida, por vezes, em alguns casos, a aplicação, justamente pela evolução dos materiais e do processo de impressão 3D, você consegue validar a aplicação também, e você economiza tempo. E dá essa flexibilidade. Poxa, não atendeu uma expectativa, já altera a cota no desenho e já imprime de novo e testa novamente. Então, essa é uma das flexibilidades e a gente acredita, nós da Formotion, que esse é um mercado que vai bombar na indústria. Justamente porque indústria 4.0. Indústria 4.0 hoje, pessoal, é algo que dá para prevenir erros, dá para você projetar projetos no seguinte aspecto: poxa, vou materializar aquele meu projeto, mesmo ele não estando em fase final. Então, são pontos positivos que a gente consegue agregar com a impressão 3D. E para quem for entrar nesse mercado, a gente dá total apoio e parceria aí com a Formotion, tá, pessoal? Quer comentar alguma coisa, Luizão? Então, assim, como a gente veio desse ramo técnico, a gente tem muito mais experiência, né? Então, quando eu entrei na empresa que eu trabalhava de autopeças, e eles compraram uma máquina muito cara para fazer impressão 3D. E assim, as aplicações que a gente tinha ali não tinha nada tão técnico que necessitasse de uma máquina tão complexa. Então por isso que a gente fala para vocês, vamos analisar junto qual nível vocês vão entrar, que tipo de peça que você vai fazer, para ver se você precisa comprar uma máquina muito técnica ou não. Você consegue comprar uma máquina mais simples, economizar um pouco mais de dinheiro enquanto você ainda está aprendendo o processo. E a aplicação no dia a dia, usando a máquina, usando a impressão 3D para otimizar processos dentro da indústria, reduziu muito o custo de engenharia, principalmente. Então, validação de produto, que nem o Felipe falou, existem muitos materiais novos, e aí, principalmente montadora, entra muito no dilema. Construir um molde protótipo, porque às vezes nem a própria engenharia da montadora tem certeza da peça que ele vai fazer, ou fazer uma prototipagem no material que eles vão utilizar para fazer um teste de campo. Então, assim, em questão de custo e tempo, fazer uma peça técnica impressa em 3D é muito melhor, muito mais rápido do que você ter que gastar todo um dinheiro num ferramental que depois de você injetar 1000 peças vai ser jogado fora porque não é um ferramental final. Então, assim, essa parte técnica é muito grande, mas as indústrias ainda estão... As indústrias que usam impressão 3D são muito fechadas para essa aplicação. Então a gente acaba não conseguindo ouvir, não conseguindo entender como que o mercado funciona. Hoje a gente tem alguns parceiros que estão começando e a gente está ensinando como utilizar a impressão 3D para otimizar seus processos e mercados que a gente não acreditava. Então, fundição, molde de cerâmicas. Então, assim, são muitos mercados muito interessantes que você pode implementar a impressão 3D. E se você tiver um pouquinho mais de conhecimento da parte de desenho, a parte técnica, você pode ajudar eles ainda a otimizar a engenharia deles. Então isso é muito bacana, a gente tem feito um trabalho bem bacana nesse sentido. Não é fácil, é um mercado que é muito mais restrito, muito mais difícil de você entrar, mas depois que você consegue mostrar essas oportunidades de redução de tempo, redução de custo, vale realmente a pena, o cliente fica muito interessado.
é um cliente que talvez também pague um pouco mais devido a ter um pouco mais de dinheiro e essa contrapartida ser melhor, mas é bem bacana também para vocês que querem começar, se forem entrar nesse mercado, vale a pena dar uma olhada nesse nicho também. E nessa parte técnica, às vezes a gente pensa, poxa, mas está muito longe do meu contexto, essa questão de indústria. Poxa, faculdades, TCC, você trabalha bastante com essa questão técnica também, às vezes o grupo, enfim, o TCC está fazendo validações para o TCC, para o projeto, e passa pelo mesmo fluxo. Óbvio que é um ticket um pouquinho menor do que uma indústria, mas para quem às vezes está começando a entender um pouquinho e está com receio de entrar nessa questão, poxa, já vou trabalhar com uma empresa, uma indústria em relação a peças técnicas, uma alternativa seria começar com grupos de faculdade, que, por exemplo, faculdade de engenharia, arquitetura, que também trabalha bastante com esse processo de impressão 3D, seria um caminho bem legal, tá, pessoal? E agora, pessoal, aqui tem um tópico bem importante, que seria como que eu faço minha cotação se eu for trabalhar com projetos de impressão 3D. Só que aqui, pessoal, fala cotação, mas é importante considerar para quem vai utilizar como hobby também, ter o controle dos custos, né? Às vezes pega a impressora e começa a imprimir de maneira acelerada, sem horizonte nenhum, mas, poxa, quanto que eu estou gastando com aquele filamento? Será que eu consigo fazer o meu hobby se tornar um pouquinho mais barato, com a mesma qualidade com que eu espero? Então, são caminhos bem legais para a gente prestar bastante atenção, tá? E reparem, esses caminhos da cotação, eles vão falar muito com as duas últimas aulas que a gente passou aqui, que são as aulas de parâmetros, tá? E de materiais. Por quê? Tem correlação direta, material tem custo, parâmetro, toda a modificação de parâmetro gera uma diferença de custo, tanto de material como de tempo. E isso são pontos que tangem todos esses tópicos aqui da cotação. Por exemplo, energia elétrica, a depreciação da máquina, o tempo de impressão, o tipo de material, quantidade de material, custo de mão de obra, desenvolvimento de desenho do projeto em si e o tipo de impressão. Vou fazer uma impressão com acabamento bem top, uma impressão um pouquinho com acabamento bem superficial, só para dar forma. Tudo isso vai fazer uma diferença bem legal. E agora a gente vai dar um pouquinho de enfoque nesses tópicos aqui para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de cálculo, ou pelo menos de pensamento na hora da cotação. Energia elétrica, pessoal. Energia elétrica, se a gente for colocar na ponta do lápis, poxa, parece ser um negócio tão pequeno no preço, né? Mas para quem está começando, às vezes é interessante considerar isso, até para entender. Poxa, eu vou trabalhar com uma impressora, aí a pessoa começa a ganhar escala, começa a trabalhar com outras impressoras, qual que é o impacto dessa energia elétrica, tá? E dentro dessa energia elétrica que é gasta, é importante considerar a potência da máquina. Potência da máquina. Onde eu consigo a potência da máquina? Na especificação da máquina. Você vai encontrar onde está a potência. Se não tiver, por exemplo, na embalagem, ou teve algum problema, geralmente tem, tá, pessoal? Vai no site do fornecedor, do fabricante, que lá tem tudo bem especificado, tá? Tempo de uso da máquina. Poxa, é uma máquina que eu vou usar bem de vez em quando, porque é um hobby. Uma máquina que está sempre rodando, tem uma diferença bem interessante atrelada a isso, pessoal. E a taxa de energia elétrica local. Isso é uma taxa, uma tarifa, ela é fixa, geralmente por estado ou por cidade. Isso você consegue na sua conta de luz. Se não conseguir, peguem no site da companhia fornecedora de energia, que geralmente eles têm esse valor fechado e é uma obrigatoriedade eles fornecerem esse tipo de dado para vocês. A gente colocou aqui uma fórmula, ela é bem básica, tá? O material depois vai ter disponibilidade para vocês, então vai ficar fácil acesso para vocês depois repassarem no cálculo de vocês. Mas, basicamente, é pegar a potência que é fornecida pelo fornecedor, ela já é fornecida em watts, de uma maneira bem simplificada mesmo. Pegar esse tempo de utilização, que geralmente é em horas, e dividir por 1000. Depois que dividir por 1000, você vai trabalhar em cima do gasto, que aí vai pegar essa tarifa da energia local versus esse consumo que você achou na fórmula anterior. É bem básico, pessoal, bem básico mesmo. Nós da Formotion geralmente consideramos todos esses parâmetros.
Não é obrigatoriedade, cada um tem a sua metodologia de cotação, mas a gente geralmente entende que isso tem que estar na conta. Por quê? Pode ser que no mês o impacto não seja tão grande, mas quando você for ver o seu balanço final no ano, o quanto que às vezes você deixou de colocar ou repassar no preço da sua peça pode dar um impacto bem grande no seu bolso, no seu caixa, tá? Principalmente quem vai fazer o negócio em impressão 3D. Então, é importante se a gente considera que é um dos principais tópicos para considerar na sua cotação. Vamos lá, Luizão. Depreciação da máquina. Depreciação da máquina, pessoal, geralmente a gente considera na questão do projeto em si, tá? Do projeto da minha empresa de impressão 3D. Porque o que a depreciação da máquina vai me dizer? Poxa, quanto que a máquina está perdendo de valor ao longo do tempo? Isso não é algo cravado na pedra, tá? Então, às vezes, tem gente que repassa isso no valor da peça, porque já tem uma quantidade projetada ao longo do ano de peças para fazer, e tem gente que considera isso como apenas, poxa, eu quero o payback, pagar minha máquina e já era. A gente aqui na Formotion, a gente considera por quê? A gente tem uma rotatividade de máquinas. Então, se a gente não considerar, poxa, a minha máquina está perdendo valor, daqui a um tempo eu preciso trocar ela. Mas se eu for trocar ela, eu vou deixar ela obsoleta ou vou tentar vender ela? Se eu for tentar vender ela, qual que é o meu preço de mercado em cima dessa máquina? Então, é importante vocês estarem considerando isso, até por questão de retornar o seu investimento, né? E o que a gente considera aqui? Vida útil da máquina e dos equipamentos. Isso aqui é o que é meio que normalizado, tá, pessoal, no mercado. Mas vai depender de muitas variáveis, de como você está fazendo sua manutenção da máquina, de como você está limpando sua máquina, teve algum tipo de problema na máquina. Isso daqui pode variar tanto para cima como para baixo, depende da sua quantidade de utilização. Por norma, a gente mantém uns 10 anos aqui, mas por experiência, para quem usa muita máquina, esse valor tende a cair. Por que tende a cair? Por causa da evolução da impressão 3D. Ela está vindo muito rápido e novas versões de máquina vão se atualizando. Cada ano, o Luiz sabe muito bem que a gente olha, poxa, já teve uma atualização na Ender que para a gente vai fazer total sentido. E essas evoluções tendem a desvalorizar o que você já tem. Então, a gente considera 10 anos por norma, mas levem em consideração isso. Geralmente, esse valor tende a cair bastante, principalmente se você usa bastante a sua máquina. E a taxa de depreciação, que é os 10% ao ano, tá? A gente fez aqui uma continha, tem uma fórmula, um exemplo, de quanto que isso, por exemplo, sua máquina desvalorizaria. Por exemplo, tá, pessoal? A gente tem a gente comprou a nossa máquina por R$3.000. Comprou a máquina por R$3.000. Quanto que a minha máquina está desvalorizando mensalmente? Tá? Então, eu pego os 10% da depreciação, multiplico, acho qual é a minha porcentagem de depreciação no ano, porque esse é um valor ao ano, e divido por 12 para ver quanto é por mês. Ou seja, a minha máquina de R$3.000, ela ia perder R$25 ao mês, ia caindo de valor, caindo gradativamente. Lembrando que depende muito de situação para situação. Mas se um dia você precisar projetar isso, ou porque você quer trocar a máquina, tentem utilizar essa forma, pelo menos para ter um horizonte. Acho que é bem legal e bem interessante. Óbvio que vale também a pesquisa de mercado de vocês, tá? Aqui, só para complementar, pessoal, o ideal nesse caso, se você for fazer contabilidade, a depreciação entra lá nas linhas da contabilidade para você abater de imposto e tudo mais, né? Então, entraria R$25 por mês de abatimento de imposto. Só que assim, a mentalidade que a gente usa aqui no começo, imagina o seguinte, o ideal é você fazer essa conta, você saber quanto que você teria que ganhar a mais por mês para você comprar uma máquina nova daqui a 10 anos, tá? Tudo bem que teria depreciação, né? O valor das máquinas iriam subir e tudo mais, mas esse seria tipo um mínimo que você precisaria ter de reserva todo mês, você ir depositando ali um pouquinho numa conta, para quando chegar depois de 10 anos, você ir lá e comprar. Minha recomendação, hoje em dia as máquinas estão muito mais para equipamentos eletrônicos como computadores do que para equipamentos em si de indústria, né? Então, elas atualizam muito rápido, é que nem celular. Cada 5 anos ali você já tem que talvez trocar porque já está mais obsoleto. Então, talvez colocar, em vez de 10 anos, colocar 10%, você colocar para amortizar ela em 5 anos, talvez seja interessante para você poder ter esse dinheiro a mais e trocar uma máquina mais rápido. Mas assim, foi o que a gente falou. Toda realidade é uma realidade
E tudo vai depender do nível de produção que você estiver fazendo. Às vezes, se tiver uma produção muito intensa, esse valor você realmente tem que se absorver até em menos tempo, né? Então, é avaliar qual que fica mais adequado para vocês. Mas é para vocês terem um pouco de noção do que estaria embutido ali num custo se você tiver essa manutenção, essa máquina ali para fazer realmente ela se pagar e depois você poder comprar outra, em teoria, né? E a minha recomendação é, pelo menos como estratégia, aí vocês que avaliem, tem gente que dilui isso no valor da peça porque já tem um valor fechado projetado, tá? Para Isso. quem está começando, não tem muito esse valor, noção do que vai entrar. Então, vocês têm que ter esse controle, mas depois que já tiver um fluxo formalizado e vocês tiverem a intenção de, poxa, eu quero ter isso diluído no meu valor peça, aí vocês colocam. Porque para quem está começando, já começar com esses valores e sem ter uma noção de volume é bem complicado, tá? Exato. E aqui, pessoal, são umas descrições bem rápidas, tá? Do tempo de impressão. Tempo de impressão, vocês puderam ver nas últimas aulas, que vai depender muito dos parâmetros que a gente for colocar nessa peça. Então, a gente consegue controlar a nossa cotação. Poxa, eu preciso dar mais margem para a gente ou para o cliente, diminuir a minha margem para dar um desconto para o cliente. Poxa, será que eu consigo mexer no tempo da impressão? É lembrar daquelas últimas aulas. Poxa, o que eu preciso fazer para diminuir meu tempo de impressão? Colocar menos material? Então, são essas questões que são importantes visualizar, tá? E o tempo de impressão também, pessoal, a gente, para quem está começando, às vezes não considera o tempo de mão de obra, tá? Mas, às vezes, poxa, eu estou evoluindo meu negócio e a gente está com uma equipe agora fazendo impressão 3D. Você vai ter que colocar a mão de obra. Então, o tempo de impressão vai começar a trabalhar com outras variáveis, que é a mão de obra do seu funcionário, enfim, da pessoa que está trabalhando com você, como também a questão da energia, que está totalmente correlacionada, tá? E outro ponto totalmente correlacionado às outras aulas é o material. Tanto o tipo de material, que vocês puderam ver que existem, enfim, vários tipos de materiais, só que cada tipo de material, para cada aplicação, ele vai ter um custo. Por exemplo, tá? Um ABS hoje no mercado, ele é um pouquinho mais barato que o PLA. Só que para sua necessidade, o ABS vai suprir? Então, é importante que, às vezes, você deixe bem claro isso para o cliente. Ou nas suas impressões. Poxa, eu estou usando ABS ou PLA. Tanto para ele entender a aplicação, como também para ele entender a composição do seu custo. Tá? Poxa, o meu custo está caro, mas é porque eu estou usando um material de melhor qualidade. Eu estou usando um material que vai atender você tecnicamente. Porque se eu usar um material com menor custo, ele não vai atender e pode não atender a sua necessidade técnica, que geralmente são peças técnicas que têm esse problema, tá? Então, é importantíssimo entender qual tipo de material pela questão do custo. E também a quantidade, que isso também está totalmente correlacionado, diretamente correlacionado aos parâmetros que a gente comentou lá. Poxa, será que eu não estou colocando muito suporte na minha peça? Eu consigo dar uma diminuída nesses suportes, ou melhorar, às vezes, trocar a posição da minha peça e melhorar o meu preço? Por vezes aqui a gente trabalha assim na Formosh, tá? Poxa, o cliente ele não atingiu o preço que ele esperava. Poxa, será que a gente consegue mudar a posição da peça? O que a gente precisa? Poxa, será que a peça precisa ser totalmente preenchida? Será que a gente consegue diminuir um pouquinho o preenchimento da peça e diminuir esse custo? Então, é importante se atentar a esses detalhes, pessoal. Custo de mão de obra, que a gente comentou, totalmente relacionado à questão do tempo. Por agora, imagino, para quem for começar a comercializar com impressão 3D, trabalhar com impressão 3D, imagino que não vai imputar esse valor. Tem total liberdade. Poxa, o meu tempo, eu sei que o tempo de cada um vale ao que você gera, né? Mas, enfim, só prestem atenção se isso não vai deixar sua peça muito cara logo de início, tá? Mas são fatores que aí cada um vai tomar sua decisão. É uma forma muito estratégica, mas que com o tempo, com o volume, faz total sentido, tá? Desenvolvimento de desenho, pessoal, também é um ponto muito estratégico, assim, de você estar cobrando do seu cliente, ou de forma diluída, ou de um valor fechado. Poxa, o meu desenvolvimento é esse valor e o valor da minha peça é esse. Tem gente que dilui esse valor na peça,
tá? E acaba que a peça fica um pouquinho mais cara. Mas é importante colocar isso no papel porque dá trabalho. A gente sabe aqui na Formotion quanto dá trabalho, às vezes, você parar e fazer um projeto totalmente personalizado para algum cliente. Seja um desenho técnico, seja algum tipo de personalização em algum objeto, às vezes é de geek, enfim, dá trabalho. Então, é importante vocês terem noção que desenvolvimento de projeto é cobrado, tá? Geralmente, ele é cobrado. De uma forma estratégica, às vezes você no começo não quer começar a cobrar esse desenvolvimento, mas é um tempo que às vezes você podia estar gastando com outros tipos de venda que realmente é bem considerado, tá, pessoal? Então, a gente aqui na Formotion coloca isso no papel, mostra para o cliente o valor do que é desenvolver um projeto, e por isso que o cliente hoje paga para a gente fazer esses desenvolvimentos junto com a impressão. Mas é sempre bom entender como é que eu vou tratar. Vou tratar no preço diluído da peça ou um pacote fechado de desenvolvimento e de um outro pacote em relação à impressão. E tem um tipo de impressão. Poxa, o meu cliente ele quer uma peça só para validar um dimensional simples. Será que você precisa de um acabamento superficial muito bom em relação à sua peça para atender o cliente? Acredito que não. Dimensionar, dificilmente você precisa de um acabamento superficial muito alto. Poxa, mas é uma peça de aplicação, uma peça decorativa. Aí, beleza. Dá para entender porque às vezes o preço vai flutuar. Então, é importante entender o que o cliente quer. Ele quer uma peça, às vezes, com uma validação simples, uma aplicação simples que não tem necessidade de uma definição muito alta. Poxa, melhor. Vai ser uma peça mais barata, em tese. Agora, se é uma peça decorativa ou com aplicação, aí o preço tende a subir também. Então, é importante ter esse controle dos parâmetros, que é o que a gente comentou com primordial na impressão 3D, porque você vai conquistar seu cliente tanto na questão da qualidade da peça, como você também vai conseguir margens melhores numa eventual venda, tá, pessoal? E aqui a gente traz alguns cases, tá? O que seriam esses cases? Poxa, existem outros nichos no mercado, às vezes inseridos nesses aqui que a gente comentou, mas que a pessoa transformou em negócio, tá? Não sei para quem se alguém aqui assiste Shark Tank, tá? Nessa última temporada apareceu, por coincidência, a Black Purple, e eles trabalham com acessórios femininos, geralmente bolsas, colares, enfim, acessórios diversos, mas é um nicho específico. Isso que é legal. E reparem o valor dessa bolsa. Você fala, poxa, mas parece uma bolsa de grife. Por que será que é tão cara assim? A gente assistiu, por curiosidade, eu e o Luiz assistimos o episódio, né? Uma bolsa dessa, na linha de produção, uma impressora fabrica 2 bolsas por dia, tá? Ou seja, é um tempo máquina altíssimo. Imagino que não seja um filamento de baixa qualidade, é um filamento de extrema qualidade, porque ele tem que ser um pouquinho mais flexível, não pode ser um filamento totalmente rígido. Então, tudo isso vai encarecendo o produto. E aí, a pessoa aqui, no caso, ela trouxe valor no nicho dela, está começando a ter vendas com escala. Óbvio que não é uma escala para quem trabalha com bolsas tradicionais de mercado, mas é uma venda com um público mais selecionado. Então, isso que é legal. Ela entendeu o público dela, ela entendeu que o público dela é um público um pouquinho mais classe A, B, com um ticket maior, tá? E ela começou a fazer esse tipo de produção. Então, ela soube entender o cliente e o nicho. E importantíssimo para quem vai fazer um negócio com impressão 3D, pessoal. Exatamente. Foi até o Vitor que indicou aqui, o Vitor que tá no nosso grupo, que indicou o vídeo pra gente assistir. Eu não tinha visto esse episódio ainda. Foi ele que me mandou. Aqui, o que é legal, pessoal? Lembra que eu falei pra vocês de nichos? Quando a gente fala de impressão 3D, então eu vou entrar nesse tópico que eu falei que a gente vai chegar agora. A impressão 3D como serviço, simplesmente, é uma coisa muito difícil de vender. Muito difícil por N motivos. Um deles é educação. Então, nosso país, as pessoas conhecem impressão 3D, sabem o que é, o que ela pode fazer, mas elas não vinculam isso no seu dia a dia. Então essa é a maior dificuldade para você que for vender impressão 3D, vender como serviço. Eu faço impressão 3D. Mas o que você faz? Qualquer coisa.
Então, fica muito abrangente, fica um leque muito grande. No caso da Black Purple, o grande segredo deles, óbvio que primeiro é a criação, né, que é o grande potencial ali, foi a criação que ela desenvolveu, então ela que desenha as bolsas, ela que projeta com todo o estilo, com todo o design, que é onde vem a maior parte do valor agregado naquele produto. E a impressão 3D entrou com meio de produção, né? Por que meio de produção? Porque ela conseguiria fazer diversos tipos de bolsa, não precisa ter moldes, não precisa ter grandes volumes de produção. E aí eles têm até criaram uma pegada, vamos dizer assim, mais ecológica, vamos dizer assim. Porque as bolsas são feitas à base de PLA. Então, como a gente viu, PLA é a base biodegradável. Então as bolsas não prejudicariam o meio ambiente. Só de elas não utilizarem uma linha de produção em escala, em série, e não precisar de materiais tradicionais como plástico, ABS, PP da vida, eles fizeram um cálculo de redução de impacto ambiental. Então também, junto com um produto que já tem um design, um estilo bem elegante, ela vendeu todo um conceito de pegada ecológica, de proteção, né, de redução de meio consumo de água, de insumos naturais. E isso criou a identidade da marca dela, né? E foi até um ponto que eles discutiram lá no Shark Tank, que foi exatamente isso. É, eles querem, né, para eles, como Sharks, queriam que a escala fosse maior, porém, ela não queria perder exatamente essa essência. A essência de ter todo esse background por trás da marca, né? A gente tá, como Foremost também, olhando esse tipo de mercado, então a gente já está desenvolvendo, né? Depois talvez a gente vai fazer um curso exatamente sobre como escalar produções. Então, usar a impressão 3D para início de produção em série, e depois você consegue fazer moldes de produção em escala, sem precisar das impressoras. Mas você precisa delas para ter a base inicial, né? Elas são o suporte total da produção, mas você consegue escalar com outros tipos de processos que a gente vai depois estruturar isso. A gente ainda está estudando muita coisa aí, mas é bem bacana. Então, assim, tem como escalar tendo uma produção com impressão 3D? E tem muito, e é muito fácil de você escalar. E então, tipo assim, pensem nisso, você viu? Ela tem um produto, é baseado tudo em impressão 3D. Ela que desenhava, o marido que fazia parte de produção. Mas assim, ela não vende impressão 3D. Ela vende bolsa, vende acessórios femininos, entendeu? Então, a grande sacada que a gente também está aprendendo agora, a gente não está mais se posicionando só como serviço de impressão 3D. Para a parte mais técnica, você pode fazer isso tranquilamente. Agora a gente está fazendo produtos Foremost. Se vocês verem ali, a gente está lançando diversos collections, diversos produtos que a gente está ali acreditando que vai fazer uma venda maior, exatamente para a gente se posicionar como produtos personalizados, como produtos colecionáveis. E esse é o que eu queria depois a gente discutir mais entre nós. A gente vai mostrar outros exemplos aqui, mas a impressão de 3D está por trás. Mas você não precisa falar isso diretamente porque é muito difícil para a pessoa que vai comprar entender essa essência da impressão 3D sem ter realmente conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Perfeito, perfeito. E agora a gente tem outro case, que é o Casa Z. O Casa Z, ele já é uma referência no mercado, tá, pessoal, em relação à decoração feita com impressão 3D. Então, você, por vezes, já deve ter visto, às vezes, na TV, em novela, ou na casa de alguém, esse tipo de... Principalmente esses vasinhos que a gente chama de bobbin, né? Enfim, ele algo que começou a ter grande aderência no mercado, tá? A Casa Z, ela teve a habilidade de tornar isso mais escalável, no sentido de modelos diferentes de vasos, modelos diferentes de decoração com impressão 3D. Se vocês depois darem uma olhadinha no site deles, o que está no site deles é exatamente o que o Luiz falou. O posicionamento deles, eles vendem decoração, tá? O meio é a impressão 3D, mas de forma alguma eles falam, poxa, vendemos impressões 3D. Eles vendem decorações que agregam na experiência do cliente deles, no dia a dia, na casa deles, em algum ambiente que eles querem deixar de uma forma personalizada para o cliente deles. De uma forma que o cliente deles se sinta, poxa, esse ambiente aqui é meu, tem a minha cara e foi feito pela Casa Z, mas ele não... Agora, sem impressão 3D, sem injeção, o cliente não quer nem saber, entendeu? A impressão 3D é uma ferramenta para a gente trabalhar com flexibilidades de personalização.
Ou seja, a cada semana, se a Casa Z quiser lançar novas coleções, eles vão ter flexibilidade de ficar trocando de coleção. Óbvio que aí vale a estratégia deles, mas eles já têm uma flexibilidade de produção. Alterou o desenho, já manda bala em outra coleção. Então, esse é o ponto bem legal da Casa Z, e é um posicionamento bem forte nessa questão de decoração. Um nicho bem forte que a gente comentou hoje no começo da aula, pessoal. E aqui não tem muito a ver com a questão da máquina da FDM que você vai ter aí na sua casa, tá? Que a gente está explicando aqui, mas tem a ver com a impressão 3D em geral. E quando a gente falou lá no começo que a impressão 3D não está só vinculada só a imprimir com material plástico ou ter a sua impressora em casa, a impressão 3D sim é a forma, é a deposição, no caso do material, fazendo a forma do objeto, enfim, tem da casa. E essa empresa é uma empresa brasileira. Ela foi a que fez a primeira casa impressa em 3D aqui no Brasil. Ela se localiza lá no Nordeste, que é a 3D Home Construction. E eles já estão começando a ampliar o portfólio deles, não só na questão de impressão de casas, mas também como de móveis para as casas. Então, isso que é legal. Você começa a ter possibilidades de portfólio no seu mesmo nicho. Ou seja, eles trabalham no ramo de construção, mas eles agregam valor ao que eles constroem, construindo também os móveis. E qual que é o grande ponto, grande sacada de trabalhar com impressão 3D, às vezes nesse tipo de negócio, que é o das moradias? Eles gastam menos, eles fazem mais rápido, eles conseguem atender diferentes públicos, principalmente públicos que às vezes não têm tanta condição. Às vezes uma casa impressa 3D é mais barata para eles, justamente por ter gasto menos tempo e menos mão de obra. Então, é algo que a gente até coloca como um adendo aí para vocês separarem nos próximos anos aqui no Brasil, que a gente acredita que vem bem forte, que é a impressão 3D de casas, tá, pessoal? Principalmente pela questão de tempo e material economizado. Exatamente. E se depois vocês entrando nesse mercado, né, vão acompanhando as notícias, os eventos que a gente tem no Brasil referente à impressão 3D. Normalmente o pessoal traz bastante curiosidade ali, bastante aplicação mesmo, onde a gente pode estar sempre expandindo um pouco mais nosso horizonte com referente a produtos, né? E aqui, pessoal, a gente mostrou alguns cases, que é muito nesse caminho. A impressão 3D está aí para atender uma porrada de caminhos. A gente já comentou lá no começo, até no evento que a gente fez, na questão de impressão de alimentos, na questão da biomedicina com impressão 3D, enfim. Todos os nichos hoje conseguem trabalhar com impressão 3D. Agora, o que é bom a gente ficar atento é quais são essas evoluções. Como é que a gente consegue estar inserido nisso e não perder essa onda, essas oportunidades, e às vezes estar um passo à frente. Hoje, vocês aqui, finalizando o curso, certamente vão estar um passo à frente de muita gente que ainda não tem um conhecimento técnico, um conhecimento das aplicações de impressão 3D. Isso vai ser bem importante, porque não só para o seu negócio, eu quero trabalhar com impressão 3D, mas também, não só pelo seu hobby, mas você está trabalhando numa empresa que, de alguma forma, você consegue aplicar todo esse conhecimento que você teve aqui e evoluir esse conhecimento na empresa. E certamente muitas empresas hoje vão estar trabalhando, não só na indústria, mas também no ramo de edificações, enfim, várias possibilidades. E aqui as perguntas básicas que a gente faz para vocês, pessoal, até com base nessas aulas que a gente teve, como primeiro passo para vocês daqui por diante. Por que eu vou começar a imprimir 3D? Isso é uma pergunta bem importante, às vezes fala que é meio banal, mas não é. Por quê? Porque, assim, às vezes muita gente começa faz um curso de impressão 3D, tem todo o conhecimento, mas não tem um direcional. Começa a imprimir aleatoriamente, eu imprimi um vasinho aqui, agora eu vou imprimir, sei lá, o Homem de Ferro e simplesmente ficar por essa. Mas qual que é o meu intuito? É me divertir? É ganhar dinheiro? Se vou imprimir para ganhar dinheiro, qual o público que será o meu foco? Se você separar todos esses nichos, pessoal, principalmente esses cases que a gente passou aqui no final, existem públicos-alvo. Ou, por exemplo, das bolsas, tinha um público-alvo A, classe A e B,
preocupado, às vezes, com a questão de meio ambiente, que queira ter um acessório mais personalizado. A questão da construção de casas. Poxa, eu quero atender um público que, às vezes, não tem tanta condição, mas precisa de uma casa extremamente rápido, com menor custo. A questão da Casa Z. Eles fazem a questão de decorações toda personalizada, que vão atender seu cliente. Que público que é esse? Público que gosta de decoração. Geralmente é um público mais feminino, que tem maior parcela no portfólio deles. Que público feminino é esse? Que faixa de idade que tem esse público? Então, é importantíssimo entender qual é o seu cliente, tá? O que vou vender é algo que meu público precisa ou algo que eu gosto? É aquela questão que a gente comentou lá no começo. Então, é o seguinte, pessoal. Cuidado, muito cuidado, porque eu e o Luiz já cometemos esses erros várias vezes. E a gente faz esse questionamento sempre. O meu cliente precisa disso, eu estou atendendo a necessidade, estou consertando, melhorando uma dor que o meu cliente tem, ou é algo que, para mim, é muito bom, mas que o que eu estou oferecendo não vai ser bom para o mercado. Então, é importante ter essas perguntas em mente para que, quando der o primeiro passo, se a impressora estiver em casa, você já tiver, pelo menos, rascunhado, pega um papel, começa a rascunhar o que eu quero fazer com a impressão 3D. Que isso já vai ser um passo à frente e, com certeza, vocês vão estar à frente de alguns players aí que estão começando, ou pelo menos pessoas que estão começando a trabalhar com impressão 3D, mas que não tem esse direcional. O que eu vou fazer com impressão 3D? Exatamente. Bom, pessoal, agora a gente está aberto a essas perguntas, né? Então, só para complementar um pouquinho, vocês vão pensando aí que a gente vai conversar, a gente quer tirar as dúvidas de todos, mas a ideia realmente é essa. Quando a gente se posiciona diretamente num público, né? Então, quando a gente estuda um pouco de marketing, a gente vê isso. Você pensa, a impressão 3D é um nicho. É um nicho. Porém, quando a gente fala de venda, principalmente de produtos advindos da impressão 3D, a gente está num mar da criatividade, um mar de possibilidades muito grande. Os leques são imensos, imensos. As pessoas às vezes falam pra gente, nossa, eu comprei isso ali no AliExpress e quando chegou aqui era uma impressão 3D, eu não sabia. Eu podia ter falado com vocês antes. Então assim, muita coisa que as pessoas compram na China que é personalizado, que é específico para criação, que é específico para algum momento ali, sei lá, forma de bolo a gente já fez, que era uma coisa que a pessoa comprou, que era toda especial, e na verdade veio de impressão 3D, e aí ela ficou sabendo depois, quando ela chegou ao produto em casa. Então assim, a ideia aqui é que vocês pensem num nicho e testem na sua região. Vendam. Uma coisa que a gente aprendeu muito nesses últimos tempos venda primeiro, depois você corre atrás. Então, primeiro você tem que saber se vende, para depois você realmente, agora eu vou produzir, agora eu preciso escalar isso, agora eu já sei qual que é a tática que eu vou fazer. Então, a gente já está trabalhando em diversos segmentos para a gente realmente chegar nesse ponto, para a gente poder realmente falar isso para vocês. E aí a gente está aqui como parceiro também, a gente está de braços abertos. Vocês querem testar algum nicho? Vocês não querem investir numa máquina agora porque vocês não estão querendo gastar dinheiro, algo do tipo? Pode contar com a gente. A gente vai fazer um preço de custo para vocês. A gente alinha toda a parte de custo de frete e tudo mais. Qualquer coisa a gente produz as peças, manda para vocês. Vocês vendem aí perto da casa de vocês, da região que vocês querem vender. E aí vocês testam esse nicho. E vocês não precisam ficar se preocupando em comprar uma máquina agora, ter que produzir agora para poder fazer a venda. Então é uma oportunidade que a gente também está deixando aqui aberto para vocês, especialmente para vocês que estão fazendo o curso. Então a gente abre os custos, a gente calcula junto com vocês os custos, mostra como que a gente faz aqui. Então assim, esse é o custo. Daqui, aí depois você põe seu lucro, põe sua margem em cima, o quanto você quer ganhar, tá? Então, e é muito mais fácil pivotar, né, Luiz? Nesse exato. Caminho, às vezes, poxa, não deu certo, poxa, então vamos pensar junto aqui outra questão, porque às vezes a pessoa escolhe, por exemplo, o nicho dos colecionáveis, e começa a imprimir, por exemplo, algum tipo de série que pensa que vai ter um público alto, mas começa a fraquejar. Porque o que vocês vão ver muito, pessoal, que às vezes vocês começam a vender, no primeiro mês pode ser que venda um número bem legal, mas se você for ver o público que você está atendendo, são os seus conhecidos, geralmente. Então, o grande desafio óbvio que é legal vocês começarem a vender pelos seus conhecidos, para entender um pouquinho, mas o feedback verdadeiro mesmo
vai vir daquele público que você não conhece. E às vezes você começa a fraquejar nesse tipo de venda. Será que é interessante você já estar com a máquina em relação a isso? Poxa, a gente super apoia se você já quiser começar com a máquina. Mas caso você ainda tenha esse receio e às vezes quer começar a rentabilizar antes de ter a máquina, para justamente comprar a máquina, a gente está aqui pela parceria mesmo, tá? Exatamente. Eu acho que assim, é, e é bem bacana você pensar, óbvio, que dependendo se a gente avaliar a distância e tudo mais, né? O Victor tá lá no Nordeste, então é muito longe, às vezes, a logística, mas às vezes dá certo, tem muita empresa logística que tá fazendo um bom trabalho aí, a gente pode conversar. Mas às vezes realmente eu quero comprar porque se não der certo eu vou querer ter minha máquina como hobby. Tudo bem, acho que é também um bom início. é, e a gente pode trabalhar em cima disso que a gente falou, a gente faz uma consultoria para ver qual que é a melhor máquina, aberta, fechada, pequena, grande, então depende daquilo que vocês vão querer desenvolver. Mas sempre pensem exatamente nisso. Qual que é o público que eu vou estar me dirigindo? Qual que é o ticket que esse público paga? Então vocês podem usar Mercado Livre, podem usar outras plataformas de venda para consultar os preços dos produtos que vocês vão querer vender, entender o que esse mercado está fazendo, né? Procurarem ali quais que são os seus concorrentes, quais que são as suas referências ali para você fazer a concorrência, para você pôr seu produto no mercado, né? Então, e outra, Mercado Livre, você pode até pôr tempo de produção. Então a pessoa sabe que quando ela comprar vai demorar um tempo ainda para essa peça ficar pronta, disponível no estoque para ela poder enviar. Então isso é muito bacana também, você às vezes usar uma plataforma que te dê esse suporte, né? Então é bem legal. E assim, cara, em desenvolver, pensar no nicho que vocês vão querer trabalhar, às vezes construir uma marca, construir o que você quer por trás disso e poder começar a desenvolver exatamente os seus clientes, né? Vamos dizer assim. Exato. Ó, Luiz, a Letícia perguntou aqui, qual nicho que vocês acham que tem muitas pessoas já fazendo? Bom, eu posso falar por mim aqui, aí depois o Luiz, se ele concordar, acredito que o decoração é massivo. Decoração é o que mais tem, é aquela questão dos low poly que eu comentei, dos vasinhos, justamente pela facilidade de encontrar e acesso a esses STLs, esses desenhos, esses sites, tá? O que eu digo não é porque tem muita gente que também vocês devam chegar, poxa, então não é para esse caminho que eu devo ir, óbvio, é um critério, mas às vezes você consegue colocar um diferencial nesse tipo de decoração. Então, por isso que eu falo, vão ter todos os STLs lá prontos. Para quem está começando, perfeito. Acho que é um caminho bem legal. Mas com o tempo, ou se você já tem essa habilidade, comecem a exercitar a questão de fazer modificações nesses projetos. Porque são essas modificações que vão trazer originalidade à sua venda, tá? E aí vão chamar mais atenção. Então é importante se atentar. Hoje, para mim, realmente a questão da decoração é massiva, tá? Então, não estou tolindo a vontade de vocês de iniciarem nesse nicho, mas pensem nessa questão de trazer um pouquinho do tempero de vocês, caso escolham esse nicho, tá? É isso que eu ia falar. Acho que o grande segredo da impressão 3D, e a gente como empreendedores e criadores, vamos dizer assim, das peças que a gente vai vender para os nossos clientes, você pode pegar quantas pessoas você não viu no mercado hoje em dia vendendo um monte de coisa que é parecido um com os outros, né? Então o grande segredo é você pegar, decoração tá indo bem, muita gente tá vendendo, tá fazendo sucesso, ótimo, você sabe que aquele mercado funciona. O que você tem que fazer? Pegar as ideias que o pessoal tá usando, que tá dando certo, você pega atrás para você, coloca o seu tempero. Eu vou trazer uma linha especial, vou fazer só linha metalizada, que nem a Casa Z. Nada que a Casa Z faz é diferente. Você pode encontrar diversos desses tipos de vasos na internet. Só que o que eles fazem? Trabalham com materiais com acabamentos super bem acabados, com materiais super brilhantes, que tem bastante desejo nas pessoas, de ter uma peça super cara, que às vezes é de latão, de alumínio. E, na verdade, ali é plástico, então representa, então o seu custo mais barato fica diferente. Então, você trazer o seu tempero, trazer aquela posição da sua marca, é o que faz se diferenciar do mercado que às vezes está funcionando, né? Então, assim... E esse caso é bem legal, que nem o desenho está mudando, está mudando só o material. Exato. Então, tem maneiras diferentes de você... Às vezes, mudando só o tamanho da peça. E a apresentação também, né? Como você vende isso? Às vezes as pessoas vão lá, imprimem a peça, tiram uma foto nada a ver ali e colocam para vender.
Putz, e se você fizer um conjunto para tirar foto junto? Por mais que você queira vender uma, mas está tirando uma foto num conjunto, num ambiente, numa posição legal. Então, isso também ajuda bastante você a poder vender mais, criar essa necessidade de venda. Né? As pessoas se sentirem, puta, se eu colocar isso, fica legal na minha sala, porque você tirou a foto na sala, entendeu? Então, assim, Uhum. é tudo uma questão de marketing, como a gente vende. Mas, óbvio, o segredo tá em você pôr aquele seu tempero. Falar assim, putz, o que eu posso pôr de diferencial que vai dar a minha cara, que as pessoas vão lembrar de mim quando ela ver essa peça, mas é uma coisa que tá dentro de um ramo que já tá dando sucesso, fazendo sucesso. Então, assim, eu acho que concordo com o Felipe que decoração tá muito assim, alta, né, em impressão 3D principalmente, mas eu ainda acho que todo mercado tem uma oportunidade, né? Então a gente vê aí diversas empresas sempre se destacam no mercado, mas sempre porque tem ali o diferencial delas, é o que traz aquilo ali para elas poderem se destacar, né? Então, eu acho que se vocês Exatamente. têm essa vontade, vamos discutir, vamos criar junto, vamos. Claro. A gente está preparando aqui, temos as aulas bônus ainda que a gente vai passar para vocês quais serão. É, A gente está em dúvida porque bom, tem tanta bom. coisa. Então a Uhum. gente está querendo ver com vocês também. O que vocês sentem mais necessidade? Putz, Exato, Luiz, eu exato. quero mais saber como personalizar peças usando software simples com STL. Beleza? A gente vai fazer uma aula bônus sobre esse tipo de assunto, entendeu? Ah, eu quero uma aula específica em como, sei lá, marketing, criação de site, não sei, plataformas, e-commerce no geral. A gente vai estar aqui disponível, Sim. a gente tem tudo isso, né? Então, a gente já passou por muita coisa, então a gente está aqui exatamente Uhum. para pegar aquilo que vocês sentem mais dificuldade para a gente poder ensinar para vocês, tá? Exatamente. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida, mais alguma questão? Anseios, vontades, beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Se é isso, a gente fica por aqui. Agradece aí a participação de todos vocês no curso, tá? É, é o que a gente comenta. A gente está aqui para estimular esse mundo 3D e a gente conta agora com a participação de vocês, não só como agora como colegas, né, de impressão 3D. A gente acredita muito nesse mercado que com certeza vão ter novas e novas inovações em cima da impressão 3D, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, pode chamar a gente no WhatsApp. Vamos ter agora as mentorias nos próximos meses. Então, a gente vai estar nessa jornada junto com vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Bom, qualquer coisa, vocês podem chamar a gente tá lá no grupo, pode chamar no particular também, fiquem à vontade, tá? E se vocês precisarem, tamo juntos. A gente vai depois mandar para vocês alguma pesquisa aí para vocês também já porem os temas que vocês querem talvez para as próximas aulas, para as aulas bônus, né, que a gente vai ter. E a gente tá aqui para parceria também, tá? Se tiverem qualquer problema, quiserem discutir um pouco de negócio, alguma coisa que vocês querem fazer para otimizar aí, vocês estudarem o seu negócio, o seu ramo, fiquem à vontade, a gente tá aqui exatamente para isso. E agora a gente faz parte do grupo Maker da Formult 3D, e a gente vai conversando aí lá no grupo, tirando as dúvidas e fazendo network também. Beleza? Beleza, pessoal. Valeu, hein? Perfeito. Até mais, pessoal.